Olá, gente! Então, hein? Investigação da agressão a Moraes provoca embate interno na PF, né? Para quem não tá sabendo, né, ou não lembra, né? Recapitulando, né? Teve o caso lá do aeroporto de Roma, né? Toda aquela discussão lá, se o cara agrediu ou não agrediu, né? E pegaram as imagens lá e as imagens são muito, assim, a qualidade é muito ruim para a gente tirar alguma conclusão, né, do que aconteceu. E aqui a notícia também tá errada, né, nem dá para falar da agressão, é da suposta agressão a Moraes, né, porque ao que tudo indica, não tem prova nenhuma de que o sujeito agrediu o filho do Moraes mesmo, não tem prova nenhuma. E aquilo, como que funciona o devido processo legal? Você só pode condenar alguém se você tiver certeza que aconteceu o fato. E pelo que tudo indica ali, você não tem certeza, né? Porque a imagem não é clara, você não tem muitas testemunhas, né? Porque, enfim, aconteceu num outro país. Como é que fica, né? Parece que teve uma testemunha que comentou até outra coisa, né? Mas olha lá, a Polícia Federal abre processo administrativo contra perito que apontou desrespeito aos protocolos na apuração do caso. Então, o perito, ele apontou desrespeito aos protocolos na apuração do caso e a Polícia Federal vai lá abrir processo contra o cara. Então, assim, é ridículo isso. Literalmente, isso aí virou... A PF virou uma milícia do Alexandre de Moraes. A PF fez já absurdo, invadiu casa de gente que nunca fez nada, enfim, tudo a mando do ditador do Moraes, ditador de toga, né? E aí tem esse ponto aí, né? Interferência direta na PF, o perito fala, olha, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui, aí os caras vão e abrem um processo contra o perito também. Assim, qualquer um que tiver alguma oposição ao Moraes, esse é o fim, né? Para vocês verem um absurdo, né? Em julho passado, o ministro Moraes do Supremo se envolveu em um incidente com um grupo de brasileiros no aeroporto internacional de Roma. Há duas versões para o episódio. Segundo o relato do magistrado, ele foi xingado e seu filho é agredido. Já os acusados, o empresário Roberto Mantovani, sua mulher Andrea Munarão e o genro Alex Zanata confirmam que houve a discussão, mas negam que a agressão tenha ocorrido. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso e, para confrontar as versões, requisitou as imagens das câmeras de segurança do aeroporto italiano, que chegaram ao Brasil, né, essas imagens chegaram ao Brasil há 2 meses, mas em vez de ajudar a esclarecer, por enquanto só ampliou a confusão. Para olhos leigos, as imagens não permitem um veredito. As imagens não permitem um veredito, não é aos olhos leigos. Não é que olhos leigos, as imagens não mostraram absolutamente nada. E para piorar, acho que foi o Toffoli, ele negou que a parte da defesa, né, que os acusados tivessem acesso a essas imagens. Cara, tipo, vocês estão já acabaram com o devido processo legal, mas você imagina você ser acusado de algo, tem uma prova ali e você não pode nem ver essa prova. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Você é defesa, você tem direito de contrapor essa prova. Os caras não querem deixar a defesa ver, a defesa analisar. Cara, isso é ridículo. Para os agentes encarregados da investigação, foi possível concluir apenas que o filho foi alvo de uma aparente agressão consumada por um aparente tapa. Não dá nem pra ver se foi um tapa ou não, o cara ele levanta a mão assim, não dá pra ver se é um tapa. A gente não consegue ver. A vagueza das conclusões gerou um embate interno na Polícia Federal. Por determinação do diretor-geral do órgão, a Corregedoria abriu um processo disciplinar para apurar a conduta do perito Willy Ralph Neto, presidente da Associação dos Peritos Criminais Federais. Motivo: a entidade divulgou uma nota questionando o fato de análise das imagens do aeroporto ter sido realizada por um agente, o que, além de incomum,
comprometeria a qualidade e a isenção do trabalho. É preocupante que procedimentos não periciais possam ser recepcionados como se fossem prova pericial, uma vez que não atendem às premissas legais, como a imparcialidade e suspeição, e não ter obrigatoriamente qualquer viés de confirmação, que são exigidas dos peritos oficiais de natureza criminal. Aí você tem a outra versão, né? Que é o vídeo da defesa. Esse vídeo da defesa, ele é sim, dá para você ver o Moraes xingando as pessoas ali que estão filmando, né? Inclusive ele chama as pessoas que estão filmando de bandidos, né? Então ele é em tese que ele é o criminoso. O Moraes é que imputou ali ele que xingou, né? A pessoa vai falar, mas isso é calúnia, porque ele chamou ele de bandido. Não, bandido ali no caso é ofensa ao decoro, é injúria, né? Você tem injúria, você tem difamação e a calúnia. Ele não apontou qual crime, eles cometeram, só chamou os caras de bandido. Chamar de bandido é insulto, é injúria, né? Mas é um delito. Então, no caso, até o presente momento da gravação desse vídeo, ao que tudo foi mostrado, quem cometeu, né, o ato delituoso é o Moraes. Ele é que xingou os caras. Ele é que ameaçou ainda, falou, vocês vão ver, né? Ele ameaçou, deu carteirada. Deve ter alguma lei aí de abuso de autoridade também, pô. O magistrado não pode fazer esse tipo de coisa, o juiz do STF não pode fazer esse tipo de coisa, mesmo que o cara seja o supra-sumo aí dos poderes, né? Antes de determinar a instauração da sindicância, o delegado André Rodrigues, diretor-geral da PF, fez chegar aos peritos que eles estariam ajudando a defesa dos agressores, olha só, ao pôr em xeque os métodos utilizados na investigação. Em manifestação apresentada à Corregedoria na quinta-feira, Ralph alegou que as ponderações sobre a falta de perícia no caso envolvendo o ministro Moraes é uma posição de toda a categoria e que a abertura do procedimento disciplinar representa uma interferência no funcionamento da associação, ao constranger suas lideranças que apenas cumpriram o dever funcional. A PF disse que decidiu não solicitar a perícia técnica nas gravações por considerar que não há dúvida sobre a autenticidade das imagens. Nossa. Ai, caramba. Mas isso aí é ditadura, é democracia relativa. Isso é democracia relativa. Isso aí é chantagem, entendeu? Esse tal de Mantovani aí, ele já foi aliado do Lula. Isso aí é mais um dos motivos aí que eles vão utilizar para aumentar o poder do STF, para aumentar o poder do Moraes, para aumentar o controle deles em relação à PF, para dar uma lição. Isso é ditadura. Já fizeram isso, um monte de absurdo lá em relação ao 8 de janeiro. Agora tá essa palhaçada aí, né? A polícia fez apenas um storyboard do que se queria ver, como um viés de confirmação. A questão é que, se houvesse uma perícia, talvez sequer fosse possível atestar a existência de um tapa, uma agressão física de verdade. Disse a Veja sob reserva, um dos peritos da PF. Não é um debate saudável. A Polícia Federal é um órgão de Estado e não pode permitir que prospere qualquer desconfiança, por menor que seja, de que ela age ou deixa de agir guiada por interesses políticos. Um inquérito tem o objetivo de apurar a prática de um crime e deve seguir todos os procedimentos legais, independentemente se eles vão beneficiar ou prejudicar quem quer que seja. No caso da agressão, o relato do ministro, por óbvio, merece toda a credibilidade. Não merece. O ministro Moraes é um bandido. Ele é um bandido. Mas a prova técnica não pode ser desprezada, sob pena de, aí sim, favorecer quem o abordou. Moraes contou que estava na sala VIP do aeroporto de Roma, retornando de uma palestra, quando foi xingado de bandido, comunista e comprado. Durante a confusão que se formou, seu filho, segundo o ministro, foi atingido, blá, blá, blá. Os agressores afirmaram que eles foram insultados, o que gerou uma discussão acalorada. E eles foram insultados mesmo, né? O vídeo da defesa é mais claro. A acusação ali não tem nada, né? Enfim, a acusação não tem nada para mostrar, né? As imagens do aeroporto serviriam, portanto, para confrontar as versões conflitantes. Poderiam ajudar a esclarecer o que houve ou, no mínimo, subsidiar uma conclusão mais assertiva. Não foi o que aconteceu. O relatório do agente que analisou o vídeo, que não tem som, descreve que Andrea aparentemente discute com o filho do ministro e que Roberto
parece dar um tapa no rapaz. Com base no laudo, o delegado concluiu que, além da agressão, Roberto Mantovani Filho e Andréa Munarão deram causa e possivelmente, por suas expressões corporais mostradas nas imagens, podem ter ofendido, injuriado ou mesmo caluniado o ministro Moraes, seu filho. Caramba, você vê, é toda uma questão, pode, provavelmente, cara, isso não se admite como prova, você tem que ter certeza. Não tem como você falar, aparentemente isso aí. É evidentemente que o Moraes tomou posse da PF, ele sim interfere na PF, os ministros do STF, todos que têm interesse, eles interferem na PF, e a PF ela simplesmente cala a boca e aceita, né? Virou uma máfia. Esses caras, eles viraram uma organização criminosa. O STF se apoderou da PF. Isso é um absurdo, né? Devia ser uma organização isenta, né? No fim das contas, eles estão... O Dino também tem o controle da PF, o próprio Dino falou que controla a PF agora, né? Que ele tem a polícia, né? Você vê, ele disse que tem a polícia na mão, mas o crime no Brasil só tem aumentado, né? Cadê, né? O cara é um competente, né? O embate entre policiais e peritos, como era de esperar, será explorado pela defesa dos acusados. É lógico, mas você quer o quê? Nem a acusação conseguiu colocar assim na mesa. Ah, aconteceu isso. Não, provavelmente. Não existe provavelmente. Ou existe ou não existe. Até porque você tem o princípio da presunção de inocência, né? O que garante que essa gente, por um engano técnico, não apagou alguma imagem? O que garante que eventualmente não houve até uma ação intencional de apagar algumas imagens? Diz o advogado Ralph Tortima, que defende a família Mantovani, ressaltando que, ao analisar o vídeo, a polícia italiana constatou que o único contato físico entre o empresário e o filho do ministro foi quando, durante a discussão, o braço de Mantovani impactou levemente os óculos de Alexandre Bars. Quer dizer, levemente impactou os óculos. Quer dizer, o que seria isso? Levemente os óculos. Você bater sem querer no óculos é agressão? Ataque à democracia, né? Como os caras querem dizer. Olha a soberba que chegou essa família. Olha a soberba que chegou. Né? O pessoal fala, ele não pode questionar a versão do Moraes. Pode sim. Pode sim. Ele impediu que as pessoas falassem que o Lula é um ladrão. E o Lula é um ladrão safado, um bandido. Na terça-feira, o inquérito ganhou uma novidade que está provocando outra polêmica. O ministro do STF, Dias Toffoli, relator do caso, autorizou que o próprio Moraes atue como assistente de acusação. Caramba, o cara vai julgar e vai acusar. Atue como assistente da acusação. O magistrado deve designar um representante de sua confiança que poderá inquirir testemunhas e propor novas diligências. O Ministério Público se manifestou contra a medida, argumentando que não há previsão legal para a existência de assistente de acusação nessa fase do processo. O que era para ser simples está ficando cada vez mais complicado. Está ficando complicado. É a ditadura, né? É a democracia relativa que o Lula falou, né? É a democracia relativa. Isso aqui é totalmente ataque ao pilar Estado democrático de direito, né? Que prevê o devido processo legal e ampla defesa. Né? Isso aí é totalmente, estão acabando com o devido processo legal. Né? É muito engraçado o pessoal falando, defendemos a democracia. Defenderam caramba! Os caras estão destruindo a democracia, estão acabando com a democracia. Teve uma discussãozinha no aeroporto lá, discussãozinha normal, o pessoal está estressado, viagens e tal, correria, atrasos de avião, discutiu, aí o cara, como é o ministro do STF, ele se portou como se fosse um imperador, falou, não, eu quero a polícia agora, esses caras aí brigaram comigo, não pode. E aí tá querendo botar os caras na cadeia por 17 anos, ver se pode, né? É um absurdo, né? Acabou, a democracia no Brasil não existe mais, né? Não existe mais, né? O pessoal fala tanto de salvar a democracia, isso não existe, né? Igual a Venezuela lá, né? A Venezuela agora não deixou a oposição fazer uma eleição primária. Você acha que se fizesse aqui no Brasil uma eleição primária desse tipo aí, iam gostar? Não iam gostar, né? Então tem isso também, né?
Mas enfim, é evidente que teve interferência aí do Moraes, né? Ele manda na PF, ou a esquerda está no controle da PF, então ela fica com esses absurdos aí. Mas no fim das contas, nem mesmo a acusação conseguiu entrar em. Nem mesmo a acusação conseguiu entrar ali conseguiu apontar alguma coisa. Eles falam aparentemente não é o suficiente. Aparentemente não é o suficiente. Sem contar que teve aí diversos pontos aí do processo que foram desrespeitados, né? Mas enfim, por hoje é só, espero que gostem do meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, compartilhem meu vídeo, inscrevam-se no meu canal no Rumble, me acompanhem lá, porque lá, né, os meus vídeos não serão tirados do ar por essa ditadura safada que o Brasil tá, né? Infelizmente, o pessoal tanto falou lá aí da cartinha da democracia, cadê os caras da cartinha da democracia, né? Agora sim a gente vive numa ditadura, cadê? Né? Sumiram, né? Um abraço.